Oi, pessoal, eu sou a Thay e eu vou ler para você. Hoje a gente vai continuar a leitura de Meu Caçador e Eu, tá? A romantasia, nós começamos. E, bom, no último capítulo a gente viu que o Cairo foi convidado a participar uns caçadores lá por livre e espontânea pressão, certo? E hoje a gente vai seguir com o capítulo 3, que é um POV da Laisla. Primeiro POV da protagonista, né? E aí, vocês estão gostando da história? Estão gostando dos personagens? Estão gostando da leitura? Deixa like, comentário, compartilha. Lembrando que o link da história estará na descrição do vídeo no canal, tá bom, gente? Então vamos lá, comentar, votar, certo? E é isso. Vamos seguir aqui com a leitura. Meu Caçador e Eu, capítulo 3. A que devo a honra, pobre da Laisla. Desde pequena, ouvi algumas histórias de meninas que se casaram com príncipes e viraram lindas princesas. Chiron sempre foi atencioso, gostava de me colocar para dormir contando-as. Porém, era complicado. Toda a família dormia no mesmo ambiente, e meu outro irmão estava sempre reclamando das nossas risadas, o Alípio, né? Pois acordaria cedo no dia seguinte e precisava descansar. Um verdadeiro chato. Sentia raiva de Alípio todos os dias. Xingávamos ele em secreto. O problema era que isso intensificava ainda mais nossos ruídos e Chiron acabava em uma briga por querer me alegrar. Depois que meu irmão do meio se foi, né? Depois daquele dia que ele foi preso, que matou o cara, e aí, enfim, depois do dia que meu irmão do meio se foi, minha mãe passou a exercer essa função. Antigamente ela tentava, mas eu escolhia a dramatização que só Chiron sabia fazer. Contudo, não conseguiria dormir após sua morte. Aceitei ouvir a versão doce e sem jeito da mamãe contando algumas fábulas. Ah, então depois que o Chiron se foi, a mãe dela começou a contar as histórias para ela, né? Mãe adotiva, no caso. Cresci sonhando. Não, cresci sonhando em um dia encontrar uma forma de me tornar parte da nobreza. Não era um sonho incomum. Na verdade, todas as camponesas sonhavam juntas. Haveria nobres suficientes para todas nós? Muitas me desprezavam. Ouvia de suas mães um elogio à minha beleza. Isso era o que causava o afastamento unânime. Entretanto, não gostava de como se dava o apreço. Ainda bem que é bonita. Se dependesse de saber cozinhar, morreria solteirona, falava fulana. Que bom que sua filha é bela, Thelma. É Thelma o nome da mãe dela. A gente não tinha ouvido o nome da mãe dela até agora. Vai chamar a atenção de algum senhor. Leve-a às terras vizinhas. Ouvi dizer que um marquês ficou viúvo, acrescentava Beltrano. Imaginar a idade do marquês que ficou viúvo, né? 75 anos. Vai levar a menina lá. Que bom. Quando minha mãe conversava a respeito dos comentários que eu ouvia, fingia não me importar, mas meu coração se abalava. De fato, não sabia fazer nada muito certo. Era uma ajudante esforçada, estava a todo momento fazendo de tudo para ajudar em casa. Entretanto, era cada massa de pão seco e borrachuda. Perdia o material, trazendo prejuízo à família. E para piorar, comecei a me sentir um estorvo depois da descoberta. Eu não era filha legítima. Alípio foi quem me disse alguns dias antes de se casar com a Missy. A fulaninha lá que ficava com o Chiron lá no moinho ficou com outro irmão. A bicha! Gente, ela queria muito essa sogra. Ela queria muito essa sogra. Gente, eles não são ricos, né? Isso foi salientado muitas vezes. Então, assim,
Acho que foi por causa da idade, né, gente? Porque naquele tempo, 26 anos, solteira, ah, acho que foi isso, foi isso. Bueno, tá. Então, ele contou pra ela um dia antes de se casar com a Amico, a antiga namorada do Cairon. Que Deus o guarde. Ele me odiava, podia sentir. Odiava principalmente Cairon, que mesmo estando no céu, ou, segundo ele, de braços dados com o demônio, era sempre depreciado. Passamos a ser 3 naquela casa pobre, com uma estrutura deplorável. Quase todos os moradores já haviam conseguido ir morar na cidade, próximo ao castelo. Eu sentia falta das festas no campo e histórias de monstros que os mais velhos juravam ter enfrentado. Morria de medo. Meu pai achava que com menos pessoas para sustentar, a vida seria mais tranquila. Ter uma filha mulher e ainda uma sem nenhuma habilidade definida não era rentável. Seguíamos com dificuldade, porém, a cegueira do meu pai nos surpreendeu. Ficamos extremamente abalados. Sempre fui boa de conversa, pelo menos com idosos. Percebi que o meu dom era enrolar os vendedores. Dessa forma, iniciei minha grande carreira como ladra. Eita! Um dia, algumas cenouras, outro dia, beterraba. E fomos vivendo nesse esquema até ouvir a notícia de que o conde Augusto morrera. Nos vimos sem chão, pois ele não tinha herdeiros. Quem assumiria? Fui para casa, nessa tarde, com a sacola vazia. Os comerciantes fecharam as bancadas mais cedo, em reverência à Sua Alteza. Chorei. Chorei não porque ele merecia, e sim pela novidade que chegaria. Poderia piorar? Ou seja, um novo governante, né? Já que ele não tinha herdeiro. Mãe, o conde faleceu. Sentei-me na cadeira de madeira. Pai amado. Ela tapou a boca assustada, aproximou-se ficando de frente para mim. Deve haver guerra. Ele não tinha herdeiros. Fez o sinal da cruz e mordeu o lábio pensativo. Como está meu pai? Indaguei, enrolando uma mecha de cabelo. Não está bem, Laika. É velhice. Não está falando coisa com coisa. Suspirou, começando a chorar. Levantei-me às pressas e a abracei. Por favor, não chora. Eu vou dar um jeito. Vou aprender a costurar, a plantar. Eu não sei o que ainda, mas eu vou. Eu vou fazer o que for preciso para ficarmos bem. Vamos conseguir, sim. Ela acariciou meu rosto. Não tive como dormir refletindo sobre as piores coisas que nos aconteceriam caso o novo senhor fosse um estúpido. Depois de alguns dias, quando a fome apertou, fui ter com os comerciantes. Perguntava se me aceitariam como ajudante e todos negaram. Apesar de parecer um passeio em vão, vislumbrei a carruagem do nobre que chegava, com muitos detalhes rebuscados. Demorei a entender a euforia do povo. Era um rei que assumiria o condado, um primo distante de Augusto. Eu aproveitei a distração alheia que acarretou no meu melhor furto de todos os tempos. A janta foi farta e gostosa. Óbvio que minha mãe que cozinhou. A bicha não consegue ferver uma água. Cheguei à ala posterior da casa, onde ficavam nossos bezerros, quando nós tínhamos. Meu pai repousava num lugar improvisado, visto que se tornou inviável, devido à sua enfermidade, dormir no local de costume, uma plataforma composta por tacos de madeira sobre vigas fincadas no alto das paredes laterais. A base estrutural ia do fundo da casa até o meio e findava sem uma parede que impedisse a visão de tudo o que acontecia entre os dois andares. Esse piso intermediário só era possível ser acessado
por meio de uma escada estreita de madeira apoiada verticalmente na extremidade do assoalho. Tá. Pai, oi, querido. Ele falou com a voz cansada. Trouxe sua comida. Eu estava feliz. Sinto que está sorrindo. O que aconteceu? O roubo foi produtivo? Nossa, gente, pensa bem. Para um homem trabalhador, né? Que criou os filhos tudo no trabalho, não chegar ao ponto de levar o roubo como uma coisa banal, é porque a coisa tá muito, muito, muito feia, né? Debochou. Ele não aprovava o ato, temia que me apanhasse. Mas eu não suportaria que te levassem também. Por favor, seu irmão deu a vida por você. Precisa dar valor. Seus olhos opacos brilhavam pelas lágrimas que brotavam. Eu tentei conter meu choro. Eu sei, mas como vamos sobreviver? Minha voz embargou. Os pães da sua mãe dão um bom dinheiro. Tocou meu braço. Nós o enganávamos, não vendíamos faz tempo. Tudo bem, eu vou parar. Deixei-o se alimentando, fui para a sala e vi a vizinha conversando com minha mãe. Olha ela aí, claro que terá chance, disse a velha fofoqueira, madrasta da Amice. Do que estão falando? Perguntei intrigada. Estão dizendo que o rei é solteiro e está à procura de uma esposa. Por que você não tenta? O quê? Espantei-me esperançosa. É ridículo pensar dessa forma, mas não me importava em me tornar soberana. Eu só queria mesmo as riquezas para finalmente retribuir aos meus pais adotivos com o que mereciam. E como eu faria para me apresentar a ele? Indaguei, interessada. Dona Telma me fitou, indignada. Sacudi os ombros. Em suas outras terras, ele faz festas de 3 em 3 meses e escolhe uma dama para tentar fazê-lo se apaixonar, tagarelou a vizinha, orgulhosa por nos trazer as boas novas. E essas moças, o que precisavam fazer para agradá-lo? Quis saber minha mãe, colocando a mão na cintura. Ah, Thelma, elas têm que ser criativas, respondeu gargalhando. Revirei meus olhos. Eu estava disposta, não tinha nada a perder. Fiquei muito agitada, não descansei por mais uma noite. A fadiga me tomava juntamente com as enormes olheiras. Curiosa como sempre, sondei cada pessoa da região. Eu não sabia se era boato, no entanto, o assunto da vez era a máscara que o rei Luigi usava. Seria deformado? Teria alguma doença? Quantos anos tinha? As respostas eram variadas, nada concreto. Ah, então o novo rei é o rei lá do começo, que tinha ficado interessado pela mãe biológica dela e da qual começou a matar as bebês, né, por causa da profecia. E ele só não conseguiu dar fim nela porque a mãe dela fugiu com ela. Aí agora ele vem e ela vai tentar conhecer ele para casar com ele. Babado. Tá bom, vamos ver. Passaram-se 4 meses. O convite às mulheres não chegava e a escassez aumentava. Surtei. Peguei um lenço e cobri os meus cabelos. Saí de casa revoltada e fui à beira de uma estrada. Bicha! Escolhi a mais deserta, pois daria tempo de mudar de ideia. Quase ninguém a atravessava. Porém, assim que cheguei, logo vinha um viajante em um cavalo negro. A bicha vai pro job, gente. Socorro, mulher. Por favor, que não seja feio. Que não seja feio. Orei, colocando a mão sobre a testa, fazendo sombra para enxergá-lo melhor. O sol estava forte, turvando a minha vista. Ele se aproximou e parou. Engoli em seco. A que devo a honra dessa presença, a qual floresce o meu caminho?
cumprimentou o homem com a cruz no peito. Sorria com uma encantadora covinha na bochecha. Fim do capítulo 3. E aí, gente? O que aconteceu? Oh, não consigo nem falar. A coitada foi pro job, gente. É. Quem será esse cara, hein? Vamos descobrir no próximo capítulo. E aí, vocês estão gostando da história? Tem palpite? Deixa o comentário, deixa o like, segue, compartilha e tudo mais, tá bom? É isso aí. Um beijo e até o capítulo 4.